Boa noite. Agora é para valer. Foi dada largada à corrida eleitoral. As primeiras candidaturas à presidência da República foram confirmadas nas convenções partidárias. E o jornalismo da cultura está de olho no voto. Mais uma vez com a presença da jornalista Vera Magalhães e hoje com o cientista político Cláudio Couto. Olá, Vera. Olá, Cláudio. Olá. Boa noite. O noticiário político virou caso de polícia. Nos últimos 3 anos, as ocorrências ligadas à violência política mais que triplicaram no Brasil. Já são ao menos 45 mortes só este ano. Nos primeiros 6 meses de 2020, foram registrados 174 casos de violência política e este ano 214, um aumento de 23%. O levantamento feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro leva em consideração não só os ataques que levam à morte, mas também atos como ameaça, agressão e sequestro. Como alvos, lideranças políticas, ocupantes e ex-ocupantes de cargos eletivos, candidatos, ex-candidatos, pré-candidatos e funcionários da administração pública, como ministros, secretários de governo e assessores. Pelo interior do país, no Nordeste, no Norte, é muito comum você ver famílias que usam da violência para se estabelecer politicamente. O caso das milícias é muito emblemático aqui no Rio de Janeiro, né? O quanto que esses grupos paramilitares são ligados à política e o quanto que essa violência, né, perpassa esses dois mundos. E o terceiro fator, que é o fator ideológico por si mesmo, né? Pessoas que veem nos seus adversários políticos inimigos e procuram, por meio da violência, resolver esse confronto, essa divergência de ideias. No dia 9 deste mês, em Foz do Iguaçu, o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que concorreu a vice-prefeito da cidade em 2020, foi morto a tiros pelo agente penitenciário Jorge Guaranho, que invadiu a festa de aniversário da vítima aos gritos de "Aqui é Bolsonaro". 2 dias antes, um evento com apoiadores de Lula no Rio de Janeiro foi alvo de um artefato explosivo. No meio de junho, um drone jogou urina e fezes em ato com a presença do ex-presidente em Uberlândia, em Minas Gerais. Em maio, o carro do petista foi cercado por bolsonaristas quando saía de um almoço em Campinas, no interior de São Paulo. O acirramento político acendeu alerta vermelho em relação à segurança dos presidenciáveis durante a campanha. A Polícia Federal decidiu reforçar as ações depois dos incidentes já registrados. Uma das medidas estipula que os candidatos avisem sobre suas agendas com no mínimo 48 horas de antecedência. A PF também pediu às 27 unidades da Federação apoio das polícias militares, corpos de bombeiros e serviços de inteligência. Se a tendência de 2020 se repetir, a escalada da violência começa agora. Na época, os casos aumentaram 44% do segundo para o terceiro trimestre e 93% entre o terceiro e o quarto trimestre. A nossa democracia, ela está enfraquecida. Não podemos ter ilusões em relação a isso. Ela sofre 5, 6 anos constantes de ataques, né? Ataques que começaram ainda em 2018, antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro, nas chamadas manifestações pela intervenção militar, né? Ali já se apontava um enfraquecimento da democracia. Vera, lembrando que o próprio Bolsonaro foi vítima, em 2018, da violência que ele, de alguma forma, alimenta. Ele tem feito esse discurso pró-armas, um discurso pró-aniquilação dos adversários, é uma aniquilação, né, política, é um discurso que prega a sua extinção no campo político, mas que, quando conjugado com esse incentivo a que as pessoas se armem, a que se armem sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de limitação para uso de munição, sem fiscalização, você tem um caldo perfeito e acabado para autorizar a pessoa na ponta
a tomar atitudes violentas realmente efetivas, físicas. A gente tem uma radicalização muito grande da sociedade, né? A gente fala em polarização, mas eu acho que o mais correto é falar hoje em radicalização, porque essa ascensão da direita, da extrema-direita, na verdade, ao poder, veio carregada com um discurso muito forte em que você criminaliza o adversário, em que você não aceita convivência com a divergência. Então, tudo isso faz com que a gente esteja num ambiente explosivo, de fato, em que nem as instituições, nem os candidatos, nem a imprensa e nem o cidadão que pensa diferente estão seguros e tão livres de sofrerem algum tipo de agressão, algum tipo de constrangimento físico. Cláudio, agora um dos entrevistados tocou num outro viés dessa história, que é a presença das milícias, e eu acrescentaria do crime organizado, como atores políticos de alguma forma. A cúpula do Ministério Público de São Paulo, por exemplo, chegou a investigar a infiltração de membros do crime organizado na política, inclusive em cargos eletivos. Esse é um problema crescente. É um problema crescente. Muitas vezes ele se dá na disputa por território, né? Porque o voto ocorre no território. Aliás, é uma disputa por voto. Desculpa te interromper, claro. Mas é o que explicaria, por exemplo, as chacinas recentes que temos visto no Rio? Eu não sei se as chacinas, particularmente, podem ser enquadradas aí, essas pelo menos que a gente está considerando, as chacinas promovidas pela própria polícia em ações, né? Quando sobe no morro, quando supostamente está perseguindo algum tipo de criminoso e acaba dando cabo, inclusive, dos cidadãos que vivem nesses lugares em que as ações ocorrem. Mas quando a gente considera crimes propriamente políticos, né, que afetam potenciais candidatos, lideranças partidárias, lideranças comunitárias, aí muitas vezes você tem de fato uma disputa por território. E aí, consequentemente, uma disputa pelo acesso ao próprio eleitor. Porque se você não pode, por exemplo, entrar num lugar para fazer campanha, como é que você vai acessar diretamente esse eleitor? Só pelas redes sociais, só pela propaganda, no rádio e na TV? Isso normalmente não é suficiente. Além do que, esse eleitor é constrangido por aqueles que dominam o território a votar naqueles que eles acham que são os candidatos do seu próprio interesse. Muitas vezes o próprio miliciano, ou o traficante, ou alguém de alguma forma ligado ao crime organizado, ou um representante desse grupo, que não está na lida ali do dia a dia do crime, mas atua como um emissário, né? Um advogado, um representante político desse mesmo grupo criminoso. E aí, claro, se você controla o mercado, e o mercado, me refiro aqui ao mercado de votos, né, fica muito difícil que adversários desses setores entrem. E aí a gente começa a produzir uma criminalização da política no sentido mais forte da palavra, ou seja, criminosos estando presentes no processo decisório governamental como membros de grupos criminosos fora da política. E não apenas como aqueles que entram na política, por exemplo, para se corromper, que são também criminosos, mas de uma outra natureza. Porque o uso da força policial do Estado virou agenda, tema de campanha, né? Já era, sempre foi, né? A segurança é um tema, sempre figura entre os mais importantes, os mais listados pela população, mas agora, com o bolsonarismo, entrou também com uma outra conotação, né? E hoje em dia, essas ações a que o professor se referiu, ações muito incisivas da força policial em comunidades, etc., também virou motivo de um fla-flu. Tem quem defenda ardorosamente que você tem de matar bandido, algo inacreditável e inexplicável à luz do direito, e tem quem, por outro lado, enxerga os policiais apenas como agentes de matança, de extermínio, o que também não é justo. A gente tudo acirra o olhar e acaba vendo sempre com muito viés. As discussões estão muito contaminadas no Brasil, né? Agora, me parece seguramente que os candidatos fazem um cálculo muito refinado dessa lógica, né? Onde eu ganho voto usando essa estratégia e onde eu perco. Fazem esse cálculo. Agora, há limites para isso. Dependendo de qual é o seu eleitorado natural, se você assume um discurso muito contrário àquilo que esse eleitorado espera, fica difícil que isso traga ganhos eleitorais. Eu digo muito contrário porque há modulações.
Estou pensando aqui numa situação do seguinte tipo: um candidato ligado ao bolsonarismo, que tradicionalmente tem esse discurso de bandido bom é bandido morto, todo mundo tem que ter arma, a violência que resolve a violência. Não dá para, de um momento para outro, assumir um discurso em prol dos direitos humanos. Vai, no mínimo, não só ser incongruente, mas corre o risco de perder o apoio de certos eleitores. Falam, você não é bolsonarista o suficiente, ou não defende certos princípios da maneira que eu acredito que você deveria defender. E o mesmo vale por outro lado. Não dá para assumir um discurso de rota na rua, né, tendo uma trajetória toda de defesa de direitos humanos, né, de uma ideia de controle sobre as forças policiais. Então, há um limite, mas tem muita gente que está no meio do campo, né, e que às vezes nem entra muito claramente em nenhum desses discursos e pode, de vez em quando, fazer um discurso aqui, outro ali, de acordo com a expectativa da freguesia, né, aqueles que estão esperando ali um certo tipo de conversa, mas dificilmente serão os atores políticos mais importantes, aqueles que definem as linhas gerais do jogo. Vamos agora dar uma olhada na corrida presidencial. Saiu uma nova pesquisa Exame e Ideia. Veja os números. Na consulta estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, o ex-presidente Lula segue na frente com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro vem a seguir com 33%. Ciro Gomes é o terceiro com 8%. Simone Tebet tem 4%. André Janones, 2%. Luiz Felipe Dávila e Pablo Marçal aparecem com 1% cada. Os demais não atingiram 1%. 4% disseram que não vão votar em ninguém, em branco ou nulo. 3% não sabem. Vamos ver agora os cenários de segundo turno. Se a disputa fosse entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 47% a 37%. Entre Lula e Simone Tebet, o petista teria 48% contra 25%. Num cenário de Bolsonaro contra Ciro, o atual presidente ficaria com 39% contra 35%. Lula contra Ciro, o petista ganharia com 44% contra 31%. E por fim, Bolsonaro contra Simone Tebet, o atual presidente levaria melhor com 40% contra 26%. Foram ouvidas 1.500 pessoas por telefone entre os dias 15 e 20 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vera, Cláudio. É uma pesquisa que mostra estabilidade no macro, nenhum deles se moveu para além da margem de erro, mas o que a gente vê aí é uma discrepância ainda grande entre a diferença que tem entre Lula e Bolsonaro no cenário mais provável de primeiro turno e a diferença que tem entre a rejeição de ambos. E o que os especialistas têm apontado é que essa é uma eleição que vai se decidir muito na base de uma batalha de rejeições. E se a gente levar isso para uma projeção do que cada um deverá ter, esses especialistas acham que ainda há uma margem para Bolsonaro crescer e uma margem para o antipetismo aparecer nas pesquisas que não estaria totalmente quantificada ainda. Então, eles falam, olha, vai se tornando difícil um cenário de vitória em primeiro turno, que era o que o PT vinha projetando, ainda mais porque Jair Bolsonaro vai contar com ferramentas novas a partir do mês que vem, a saber, o incremento do Auxílio Brasil em 50%, a criação de novos auxílios voltados a taxistas, voltados a caminhoneiros, o aumento do Vale Gás, a entrada de um grande contingente que não recebia nada de Auxílio Brasil já vai entrar recebendo R$600, então a gente ainda tem que ver o efeito disso. Esse cenário de primeiro turno que parecia mais factível ali para junho, maio, agora vai se tornando mais nebuloso no entendimento de alguns especialistas e algo com que eu também concordo, olhando aí o cenário, a perspectiva do que está por vir na política. Eu acredito que a gente tem que ter em conta o que vai acontecer com os candidatos fora dessa bipolarização. Se eles sofrerem algum tipo de derretimento, de perda de eleitores para os dois candidatos favoritos, ou até mesmo para votos nulos e brancos, aí esse cenário acaba mudando um pouco, porque aí não é tanto o quão difícil é para o candidato mais bem colocado superar o segundo, mas é muito mais o quanto a votação se concentra nos dois principais. Se houver uma concentração de votos muito grande nos dois principais, com o declínio de terceiros, quartos, quintos candidatos, aí a chance do primeiro turno cresce. Menos pelo fato de que a disputa não vai ser uma disputa muito renhida, muito apertada, mas mais por esse efeito de concentração. Eu acredito que, desse ponto de vista, a gente tem uma eleição um tanto quanto diferente das habituais no Brasil. E é uma diferença que tem a ver com o tempo. É uma eleição em que as escolhas eleitorais
começaram a acontecer muito mais cedo para a presidência da República do que habitualmente acontecem. A gente vê isso, por exemplo, na expressão de voto espontâneo que os entrevistados dão. É muito maior do que seria em outros momentos, em outros anos, né? Nesse mesmo momento da disputa. E eu acho que essa é uma diferença. Também aqueles que declaram que já têm o seu voto firme. Aí você tem também uma diferença importante. Quando você olha, por exemplo, para a disputa nos estados, o cenário é bem diferente, está muito mais em aberto, tem muito mais indeciso, muito mais gente declarando votar nulo e branco, que na realidade depois acaba virando voto em candidatos. Então, eu acho que o importante nesse momento é, sobretudo, levar em conta o que vai acontecer com as terceiras, quartas e quintas vias. Se esses aí perderem espaço, aí a chance do primeiro turno volta a crescer. Vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta em instantes de olho no voto. Estamos de volta de olho no voto, com a jornalista Vera Magalhães e o cientista político Cláudio Couto. E agora o assunto é economia. Sim, o bolso do eleitor costuma pesar na hora do voto. Pensando nisso, o Congresso aprovou a chamada PEC das Bondades, ou PEC Kamikaze, como o próprio ministro da Economia batizou. Um pacote de benefícios que driblou o teto de gastos e a lei eleitoral. A chamada PEC das Bondades, promulgada na semana passada, foi uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, de olho na reeleição. E eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral. A PEC aumentou os valores do programa Auxílio Brasil, do Vale Gás, e criou novos benefícios, como o Vale Caminhoneiro e o auxílio aos taxistas, além de garantir a gratuidade do transporte coletivo para idosos. Somados, eles vão custar 41,2 bilhões de reais. Tem um custo em valores em si, do que a gente está colocando agora, que é o menor dos problemas, e tem um custo institucional, de como foi feita essa medida e, na verdade, como o governo tem atuado do ponto de vista fiscal, pelo menos desde o ano passado. Quer dar dinheiro para a população? É meritório, é importante? Sim, mas como a gente vai fazer para cortar outros gastos dentro da estrutura que a gente tem hoje, para poder ajudar a população mais pobre? A PEC das Bondades teve uma tramitação tumultuada. Aconteceu de tudo nos 2 dias de votação. Até pane do sistema eletrônico, suspeita de interferência e presença da Polícia Federal. O principal destaque, a retirada da criação do estado de emergência, foi derrubado, abrindo caminho para novos gastos no período eleitoral. Tem uma série de medidas que a gente precisa analisar se elas são efetivamente emergenciais, sob o aspecto de necessárias, que precisam ser impostas de imediato, ou se o objetivo é outro, é simplesmente eleitoreiro. O Partido Novo considera a PEC inconstitucional e entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a emenda 123. A sigla critica o sistema de votação usado na aprovação da proposta e afirma que a PEC afronta brutalmente os direitos e garantias fundamentais, assim como o próprio federalismo, ao pretender criar uma nova hipótese de estado de exceção por meio de emenda. Uma regra do STF prevê que processos sobre o mesmo tema devem ser encaminhados ao mesmo ministro. Antes da aprovação da PEC das Bondades, André Mendonça foi sorteado em uma ação que contestou a validade da proposta e negou a concessão de uma liminar que poderia ter impedido a votação no Congresso. Qualquer um que tenha o mínimo conhecimento dos fatos diários e da atuação dele no Supremo vai ver que ele tem inclinações governamentais. Ele é um filo-bolsonarista. Era o momento da gente pensar nas reformas importantes para reestruturar o gasto público no Brasil. Mas essas medidas também dependem de PEC, dependem de uma negociação muito mais forte com o Congresso, com o Executivo, que ninguém estava disposto a fazer. Na pesquisa Exame Ideia, 17% dos entrevistados disseram que receberam ou recebem o Auxílio Brasil. E de acordo com Maurício Moura, fundador do Instituto Ideia, ainda não há nenhum reflexo de impacto das recentes medidas do governo na área econômica e social.
Ele lembra que no caso do auxílio emergencial pago durante a pandemia, demorou cerca de 2 meses para ter um reflexo na popularidade do presidente. Vera, Cláudio, é a última cartada de Bolsonaro? Parece ser, e tem um potencial de mexer nos votos entre os mais pobres, entre esses que recebem os auxílios, os votos na região Nordeste, onde o ex-presidente Lula tem uma grande vantagem, mas eu conversei com o Maurício também, e ele acha que a disputa mais acirrada vai se dar nos grandes centros urbanos e num eleitorado de 2 a 5 salários mínimos, que recebe de 2 a 5 salários mínimos. Para esse público, essas medidas podem não ser tão efetivas e não surtir um efeito que houve no auxílio emergencial de um crescimento da popularidade do presidente muito grande. E, além disso, resta pouco tempo, como você mesmo disse. Acho que o principal legado aí dessa aprovação dessas medidas é mesmo institucional. A gente vai levar muito tempo para recompor o ordenamento jurídico, mesmo os regimentos das 2 casas que foram rasgados. Então, tem esse efeito aí para depois das eleições que a gente vai ter de recompor todo o tecido de garantias institucionais que foi simplesmente esgarçado. Eu concordo com a Vera. Eu acho que o grande dano aí é um dano institucional, né? Porque, afinal de contas, foram para o espaço todas as regras de restrição do abuso de poder político em época de eleição e mesmo a possibilidade, inclusive, da oposição fazer o seu papel no legislativo, né? Porque se criou uma tal situação que para a oposição ia ser muito custoso votar contra essa PEC. Assim como eu acredito que, apesar da ação do Partido Novo, vai ser muito custoso para o Supremo decidir contra ela, apesar de todas as ilegalidades. Porque aí vão falar, olha, o Supremo, além de tudo, é contra os pobres, é o que vão acabar dizendo. E aí, provavelmente, o Supremo vai postergar essa decisão para o momento em que ela já não tenha mais efeito. Esta semana, Bolsonaro promoveu uma reunião com dezenas de embaixadores em Brasília para atacar o sistema eleitoral e ministros do Supremo e do TSE. Veja agora o que disse o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre o encontro. Elections have been conducted by Brazil's capable and time-tested electoral system that serves as a model for nations not only in the hemisphere, but also beyond as well. We'll follow the October elections with great interest and with the full expectation that they'll be conducted in a free, fair, and credible manner, with all relevant institutions conducting their constitutional role. Ainda sobre este assunto, a Embaixada do Reino Unido disse o seguinte, abre aspas, em eleições passadas, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas se mostraram seguras e passaram a ser reconhecidas internacionalmente por sua celeridade e eficiência. Reafirmamos nossa confiança no bom funcionamento do processo democrático do Brasil e esperamos que todo o país esteja comprometido com o respeito à democracia por meio de eleições livres e justas. Fecha aspas. Vera, Cláudio, recado mais direto de 2 potências da geopolítica mundial, impossível. Impossível. Os Estados Unidos que apoiaram o golpe de 64, né, assim como toda a comunidade internacional. Então, essa é uma diferença fundamental pela qual eu acho que não será possível a Jair Bolsonaro ter êxito em tentar não reconhecer o resultado das eleições caso ele perca. E, a meu ver, um recado claro para as Forças Armadas, né, que são uma outra variável importante aí nesse caso. Dizendo que os Estados Unidos dizendo que cada instituição tem de se ater ao seu papel constitucional. E o papel constitucional das Forças Armadas não é arbitrar as eleições, não é ser um poder moderador. Então, acho que fica esse recado também para os militares de que continuar enveredando por esse caminho de questionamento das instituições, um caminho golpista que o presidente levou ao paroxismo nessa semana, não vai ser bem-vindo internacionalmente, não vai ser reconhecido. Então, acho que com isso a gente pode ter um recuo dos generais que estavam muito soltos aí para embarcar nessa narrativa do Bolsonaro. Agora, Cláudio, o que mais me espanta nessa narrativa toda do presidente é que há uma lógica muito simples, inclusive das brincadeiras de criança, de quando você não confia nas regras, você não participa. É simples. Se você não confia, não faça parte do jogo. O que ele prefere fazer é desqualificar as regras, né? Desqualificar todo o procedimento, dizendo que se ele perdeu o jogo é porque o jogo não foi justo. É isso que ele basicamente está fazendo, né? Eu só queria pegar um gancho de uma questão que a Vera levantou dos militares, que acho que é importante em relação aos Estados Unidos.
Existe uma histórica cooperação das Forças Armadas brasileiras com as Forças Armadas americanas. Os militares brasileiros vão fazer cursos nos Estados Unidos, existe uma troca de tecnologia, enfim, existe uma série de reforços que vêm para as Forças Armadas brasileiras dos Estados Unidos, seja em termos de formação, seja em termos de equipamento. Como é que vai ficar isso se os militares enveredarem por uma aventura? Acho que essa é uma das questões importantes que estão postas nesse momento. E o outro, claro, é que as grandes democracias do mundo estão se opondo a essa tentativa de golpe que o presidente ameaça fazer. E aí, claro, além do problema militar, ele fica isolado internacionalmente, mais isolado ainda do que já está. Então, há um custo não só interno, porque a gente não vê apoio interno em setores importantes a essa tentativa de golpe, e também há um custo internacional. Não há apoio externo a uma tentativa de golpe. Então, é um discurso de bravata esse que o presidente faz, que só desgasta a nossa imagem ainda mais. Nós vamos ter que tratar ainda mais desse assunto aqui. Mas por hoje é só. O programa desta sexta-feira termina aqui. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Fique com a gente, de olho no voto. Até lá.